Oi gente, tudo bem? Comecei o vídeo maquiada, mas logo vocês vão me ver sem nada neste rosto. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês diferentes formas de aplicação de um mesmo produto, no caso de uma mesma base, trocando apenas o pincel que eu tô usando e o movimento das mãos que eu vou fazer também. Então eu vou mostrar pra vocês duas formas de conseguir um acabamento mais pesado, né, deixar uma pele mais carregada, com mais cobertura, e duas formas de fazer um acabamento mais leve, uma pele mais translúcida, uma pele leve, mas ainda com um pouquinho de cobertura, tudo com a mesma base e trocando apenas o pincel. Então, o intuito desse vídeo é mostrar pra vocês como que a gente consegue utilizar o mesmo produto de formas diferentes e também fazer a gente pensar em como que a gente tá aplicando os nossos produtos, porque isso vale não só pra base, como eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, mas como qualquer outro produto na maquiagem. Muitas vezes a gente quer conseguir determinado acabamento na maquiagem, mas a gente não consegue porque a gente tá utilizando o pincel errado para aquela finalidade, né? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já deixa o joinha para você não esquecer de deixar no final do vídeo. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram também. E vamos lá começar. Gente, então eu vou deixar a luz desse vídeo um pouquinho mais baixa para que vocês consigam ver melhor, né? Espero que vocês consigam ver tudo que tem no meu rosto, né? Meu rosto, ele tem algumas manchinhas. Eu tenho olheira, apesar de que em muitos vídeos, por causa da luz que tá no meu rosto, não aparece tanto na câmera, né? Mas eu tenho, assim, ó, um pouquinho de pigmentação. Não é muita, mas tem um pouquinho aqui. Tenho muitas manchinhas no nariz. É praticamente o quê? Sardinhas que eu tenho. Eu tô com uma manchinha bem chata de um cravinho que nunca sai aqui perto da minha boca. Enfim, minha pele, ela não tá das melhores, assim, de como ela já esteve um dia. Enfim, tô com essas coisinhas pra vocês conseguirem ver a cobertura, né? Como que eu vou mostrar como que a gente faz uma cobertura um pouco mais pesada e uma cobertura um pouco mais leve, né? Diferentes acabamentos e coberturas mesmo usando a mesma base. E antes de começar o vídeo aqui, né, eu já limpei minha pele, já tonifiquei, já fiz todo aquele passo a passo da pré-maquiagem, hidratei e passei o BT Glotion da Bruna Tavares pra ficar com um leve glow. Minha pele, ela é bem desidratada, então eu gosto de devolver um pouquinho desse viço na pré-maquiagem. E vamos lá! Só isso que eu apliquei no rosto, tá? Eu confesso que, assim, fiquei com muita dúvida de qual base usar nesse vídeo, porque eu queria usar uma base que seja um pouquinho diferente do que eu costumo mostrar aqui pra vocês, mas, enfim, eu tenho as queridinhas do meu coração. No fim das contas, acho que vou usar a Studio Fix da MAC. Tem muito tempo que eu não uso essa base, e é uma base que, naturalmente, a gente acha que ela é mais pesada e tudo mais, e ela tem uma cobertura maior mesmo, mas dá pra usar ela com acabamento mais leve também. E aí é o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, né? O comum, vamos dizer assim, como a gente aplicaria a base normalmente do que a gente aprendeu, com pincel kabuki, enfim, e como que vai ficar realmente com efeito mais pesado, mas como que dá pra usar uma base que tem esse acabamento, né, mais pesado, que tem mais cobertura, de uma forma mais leve também. É possível só com a aplicação do pincel, só com técnica de aplicação, trocando o pincel, trocando a forma como a gente espalha no rosto, porque é claro que uma coisa que todo mundo já sabe, e eu quis fugir um pouquinho do óbvio nesse vídeo, que quando a gente mistura a base, sei lá, com um diluidor, com um hidratante, com um iluminador líquido, a gente consegue transformar aquela base num outro acabamento também, né? A gente consegue ela deixar mais iluminada, a gente consegue deixar ela até mais leve misturando com o hidratante, mas é possível fazer isso também só com a forma que a gente aplica, né? Como a gente pega no pincel, o pincel que a gente tá usando, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou começar com duas formas, eu vou fazer metade do rosto, com duas formas de aplicar essa base, obtendo uma cobertura mais pesada, tá? Então, deixar ela realmente mais pesadinha mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai conseguir esse acabamento. Vou colocar ela aqui na plaquinha, ó. Ó, dei 2 pumpzinhos aqui nessa base. E aí, gente, vou pegar um pincel língua de gato para começar. E esse aqui é um tipo de pincel que as cerdas são mais densas, ó. E o formato dele, o tipo de aplicação dele não permite que a gente esfume. Até permite, mas ele não vai ser a melhor opção para isso. Então ele é um pincel que a gente geralmente aplica como? Deslizando assim, né? Então meio que a base ela vai sendo depositada ali na pele. Isso dá uma cobertura bem mais alta e um acabamento mais pesado mesmo. Então eu vou pegar aqui, ó, a base na plaquinha. Peguei aqui essa quantidade no pincel para começar e vou
aplicar como a gente aplicaria com um pincel língua de gato, né? Deslizando essa base. É bem difícil a gente conseguir um acabamento mais suave, mais leve, vou pegar um pouquinho mais, com esse tipo de pincel, porque ele naturalmente vai depositando o produto e espalhando pouco o produto, esfumando pouco, né? Sem contar que a gente acaba pegando muito mais produto, ó. Toda hora eu tenho que voltar aqui para pegar mais, porque é como se não rendesse tanto, sabe? Então, ó, uma das coisas que eu não gosto muito no pincel língua de gato é esses risquinhos de pincel, não sei se vai aparecer bem na câmera, mas aqui na minha testa tá bastante, que ele acaba deixando. Então, o acabamento por si só, com o pincel, é mais difícil de a gente conseguir deixar perfeitinho, sem precisar vir com a ajuda da esponja. Então, eu vou até vir aqui com a esponjinha, ó, dando batidinha, e aí vai tirando esses risquinhos, vai assentando aqui o produto na pele. Pronto, e fica basicamente assim. Cobriu bastante, ó, as minhas sardinhas do nariz, dá pra ver um fundinho delas, mas assim, cobriu já muito. Desse jeito a gente vê que tem maquiagem no rosto, sabe? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado com a aplicação com o pincel Kabuki. Eu tô fazendo dois lados com um acabamento mais pesado, tá, gente? Com uma cobertura mais pesada. E depois eu vou fazer os dois lados com acabamento mais leve, também com pincéis diferentes. Mas vou vir então agora com o Kabuki. Vou começar com o restinho que sobrou aqui da base mesmo. Depois eu ponho mais, provavelmente vai precisar de mais. Ó, e vou fazer a mesma coisa, a mesma aplicação, só que desse outro lado. O que acontece com o pincel Kabuki? Com o pincel Kabuki, a gente consegue esfumar essa base bem mais do que com o língua de gato. Porém, pelas cerdas também serem muito densas, é natural que esse acabamento fique um pouquinho mais pesado também, pelo formato da cerda mesmo. Ó, peguei muito sem querer, gente. Desculpe, peraí. Não era pra ter pegado esse tanto também, não. Ó, ainda é mais difícil de dosar a quantidade que a gente pega também, porque a gente acaba querendo colocar ali o pincel, foi o que eu fiz sem querer, o pincel com tudo ali em cima da base, e aí vem muito produto. E aí é normal que a pele fique mais pesada. Porém, eu apliquei base com o pincel Kabuki por muito tempo e ainda consegui, assim, um acabamento um pouco mais, uma cobertura, assim, um pouco mais leve do que se aplicasse com língua de gato, sabe? Porque ele tem essa cerda mais fofinha e a gente consegue esfumar um pouquinho. E foi, na verdade, quando eu descobri a forma como eu aplico a base hoje, né, que eu vou já mostrar pra vocês, e aí deu essa sutileza, assim, essa pequena diferença, mas que faz toda a diferença de uma aplicação da base com um efeito mais leve, mais natural, né, na verdade, que você olha pra pele, você não vê aquela coisa, assim, da maquiagem em si, pra quando eu aplicava com o Kabuki, que já ficava natural, comparado com esse lado, mas não tanto, né? Então, ó, apliquei aqui a base desse lado. Com o Kabuki é mais difícil de chegar aqui nesse cantinho dos olhos, então eu vou vir com a esponjinha. É o que eu faria se eu estivesse aplicando realmente com ele. E ó, vou mostrar pra vocês como que tá a aplicação da base. Olha como que fica com um aspecto mesmo de que eu tô com maquiagem no rosto, né? E essa é uma das dúvidas, por exemplo, que eu recebo bastante de tipo, Ingrid, mas você não aplica contorno e a base acaba tirando todas as sombras do rosto, mas não é bem assim. Tudo é conforme a aplicação. Então, vocês veem que quando eu aplico a base com esses dois pincéis, que deixa esse acabamento mais pesado, realmente o meu rosto ele fica mais chapado. Porque é muita cobertura em todos os pontos do rosto, sabe? Então, ó, fica realmente com o rosto de uma cor só, sem iluminação. Claro que eu também não apliquei o corretivo ainda, e isso dá uma diferença bem grande, né, nessa questão de dimensão no rosto, de luz e sombra, mas vocês conseguem ver que fica aquele aspecto de maquiagem, né, de tipo, tô maquiada. Então essas são as duas formas que a gente poderia aplicar a base, utilizando pincéis, e como que eu fiz também a aplicação desses pincéis, né, deixando a base com acabamento mais pesado, tá? Então agora eu vou tirar isso daqui e vou mostrar pra vocês duas outras formas de aplicar a mesma base, porém deixando o acabamento mais leve.
voltei com o rosto limpinho de novo. Passei a mesma coisa que eu passei antes, gente. Tonifiquei, hidratei e passei o BT Glotion de novo pra deixar a pele com esse viço um pouquinho mais natural. E vamos fazer agora as duas aplicações pra deixar essa pele um pouco mais leve. Eu vou dar uma leve roubada. Não é bem uma roubada, mas é porque é necessário, assim. É só a água termal que eu vou aplicar pra umedecer um pouquinho mais meu rosto. Minha pele tá, gente, ó, pedindo socorro. De tão desidratada que ela tá. E esse passo aqui, ele vai ajudar o acabamento que eu quero agora, tá? Além dos pincéis diferentes que eu vou usar. Mas assim, dá pra fazer a mesma coisa sem ter aplicado água termal, mas a água termal, ela dá uma ajudada, sabe? A deixar o acabamento um pouquinho mais leve, mais natural, como eu quero. Só esperar minha pele absorver um pouquinho. Enquanto ela vai absorvendo a água, eu vou mostrar pra vocês os pincéis que eu vou usar. De um lado, eu vou fazer a aplicação com o Duo Fiber. Então, esse tipo de pincel, ele tem duas cerdas, né? Uma cerda natural e uma cerda sintética. Ele não é denso como os kabuks, ó. Ele é mais fofinho, né? Ele abre mais quando a gente aperta assim, né? E esse tipo de pincel vai deixar o acabamento hiper, super, mega leve. Vai deixar aquela pele até um pouco transparente, sabe? Então eu vou fazer de um lado dessa forma e do outro lado eu vou fazer leve, mas sem ser completamente transparente, que é como eu geralmente uso. Então eu vou usar um pincel menorzinho. E aí, gente, dá pra usar vários pincéis pequenininhos. Eu vou mostrar pra vocês algumas opções. A primeira delas é esse pincel aqui, ó, que ele é bem pequenininho e ele é como se fosse um pincel de esfumar grandão, sem ser para os olhos e sim para a pele. E por ele ser pequenininho, ele já vai me ajudar, e fofinho, né? Ele vai me ajudar a fazer essa aplicação esfumando, então deixando essa pele um pouco mais leve mesmo, né, sem ficar tão pesada. E outro pincel que dá pra usar também dessa mesma forma é um menor ainda, que é esse daqui, e por ele ser fofinho, ter as mesmas características, ó, eu também consigo fazer esse movimento circular, né, arrastando um pouquinho mais a base, esfumando mais a base, e isso vai deixar o acabamento mais leve. E, Ingrid, aquele outro pincel que tu sempre usa em um monte de vídeo, que é o da Real Techniques, né, esse daqui. Esse pincel, gente, apesar de ele ter um formato assim parecido com o kabuki, eu vou mostrar pra vocês a grande diferença deles dois, ó. Esse daqui é o que eu apliquei anteriormente e esse daqui é o que eu costumo usar. Esse daqui ele é mais chatinho, ele é menorzinho, ele é mais arredondado. Então, com ele, eu consigo fazer também um movimento mais de esfumar, diferentemente desse que é muito grandão e ele é mais pra arrastar mesmo, ele acaba depositando muito produto, sabe? Então, esse aqui, por ser menorzinho, eu consigo dosar um pouco mais e ter um acabamento parecido com o que eu vou mostrar pra vocês, que seria usando esses outros dois pincéis menorzinhos. Então, vamos lá. Com a pele, ó, ainda úmida da água termal, eu vou vir com o pincel Duo Fiber. Vou pegar essa base, ó, eu dei dois pumps também, igual eu dei da outra vez, só que eu vou tirar bastante, ó, o excesso, tá vendo? E aí, com esse pincel, eu vou trazer arrastando, ó, esfumando bastante. Vou pegar o restinho que tá aqui, ó, não vou pegar mais ali em cima, e sim onde já tava com pouco excesso de base. Fazer a mesma coisa aqui na testa, ó, esfumando. E, gente, é com a mão muito leve pra fazer isso, tá? Quando eu digo a mão leve, é deixando as cerdas sem deformar tanto, ó, sem apertar assim no rosto, ó, tá vendo? E pra mim, já tá bom. Aqui daria o quê? Só um corretivo, né? Porque dessa forma não cobre completamente minhas olheiras, mas de resto, pra mim, aplicar só um pouquinho mais aqui no buço. Ó, pra mim já tá perfeito isso daqui. Já deu, entendeu? E aí, gente, essa é uma das formas de fazer a aplicação dessa mesma base, né, da Studio Fix, de uma forma mais leve. Isso com qualquer base. Eu tô falando da Studio Fix porque é a que eu tô usando pra demonstrar no vídeo, mas vocês conseguem isso com qualquer base que vocês tiverem. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Desse outro lado, como eu falei pra vocês, também vai ser um acabamento leve, mas vai ser com um pouquinho mais de cobertura do que desse, tá? Que esse daqui a pele tá ainda bem translúcida. Então vamos lá, vou vir com esse pincel aqui da MAC, ó, pego as bordinhas do produto, tá vendo? É uma coisa que é mais difícil a gente conseguir fazer com aqueles outros dois pincéis que eu mostrei antes pra vocês. O kabuki, por si só, já acaba pegando muito. Mesmo que eu tente pegar menos, ele acaba pegando bastante. E o língua de gato, ele absorve muito. Então, com a mesma quantidade de pump que eu coloquei das duas vezes, vocês vão ver que aqui vai sobrar muito mais base, né?
por causa da forma que a gente pega também com o pincel. Tudo isso vai diferenciar, ó. E aqui já vou vir esfumando, a base tem que ir sumindo à medida que eu vou aplicando, ó. E aqui pra lateral é o mínimo possível, porque eu não tenho que cobrir aqui. Então, eu não vou botar excesso de produto aqui. Ó, pegando um pouquinho mais das bordinhas sempre. Vocês conseguem ver que esse tipo de aplicação com um pincel menor e fofinho, né? Tem que ser um pincel fofinho. Fazendo esse movimento de arrastadinhas, movimentos circulares, a gente vai esfumando tanto a base que a gente nem vê aonde que a base está na pele. Ela vai desaparecendo na pele. Então, essa é a ideia de um acabamento mais leve mesmo. E é uma coisa que a gente não consegue com aqueles outros dois pincéis. Aí, vou vir com um pouquinho mais de quantidade para cobrir essa minha manchinha aqui, ó. E aí, nesse caso, a gente vai dando batidinha. E não esfumando. Mesma coisa aqui, ó. Essas duas manchinhas eu vou conseguir cobrir melhor com corretivo. Esse pincel aqui que eu mostrei pra vocês da Macrylan também daria pra fazer a mesma coisa. Eu vou usar ele pra chegar um pouquinho aqui mais perto dos olhos, da pálpebra inferior, mas ele funciona bem também pra fazer esse mesmo acabamento. Agora, olhem a diferença dessa aplicação. Meu rosto não fica mais tão chapado quanto da outra vez, ó. Aqui eu consigo ver que tem mais... ainda tem sombra, vamos dizer assim, né? Perto da testa também. Eu consigo ver de uma forma melhor, assim, mais natural as minhas sardinhas, né? Não é aquela coisa de que tem um produto escondendo as manchas, sabe? Elas simplesmente estão ali. Então ainda dá esse acabamento, dá esse aspecto de que eu não tô com muita maquiagem no rosto, ou até mesmo que eu nem tô com maquiagem no rosto. Então essa é a ideia de um acabamento mais leve. Dá pra conseguir essa diferença de acabamento, como eu falei pra vocês, alterando o produto mesmo, né? Colocando um hidratante nele e tudo mais. Mas os pincéis que a gente escolhe, a forma como a gente aplica a base, os movimentos que a gente faz, tudo isso também vai dar um resultado diferente para aquela base. Então, uma base, por exemplo, como a Studfix, que ela naturalmente é um pouquinho mais pesada, tem mais cobertura, a gente também consegue usar ela de uma forma mais leve, sem necessariamente só colocando, né, só colocar um hidratante nela. Dá para fazer isso também, faço isso bastante, mas só para vocês entenderem aí que os pincéis fazem muita diferença também. Então, vou finalizar aqui rapidinho minha maquiagem e volto aqui para falar com vocês. Bom, gente, então é isso. Já estou aqui com a minha maquiagem finalizada. Eu aproveitei mesmo aqueles dois lados diferentes, sim. Estou com uma aplicação diferente, um de cada lado do rosto, do jeito mais leve que eu fiz, né? Só passei blush, corretivo, essas coisas por cima. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido, né, uma forma diferente de pensar quando a gente vai aplicar os produtos no rosto. A gente anda tanto no automático, né? Sempre querendo fazer do mesmo jeito, ou até mesmo sem entender, né, que existe formas diferentes de aplicar uma base, um produto para um resultado diferente. Então, uma coisa, por exemplo, que vocês me veem muito fazendo, deixa eu achar aqui, é aplicar corretivo com um pincel assim de esfumar, né? Eu venho aplicando corretivo, por quê? Porque pra minha olheira é o suficiente aquela quantidade de corretivo e é o suficiente também eu não precisar depositar o produto para cobrir a minha olheira. Mas vão ter alguns casos que eu vou precisar aplicar com língua de gato pequenininho, por exemplo, para depositar aquele produto ao invés de esfumar ele. Então, nesse vídeo eu mostrei formas diferentes de aplicar uma mesma base e conseguir resultados diferentes, trocando apenas o pincel, o movimento que a gente faz na mão. Mas é claro que isso a gente pode e deve levar para todos os passos da maquiagem, para cada produto que a gente aplica no nosso rosto. Então é desde o blush, até o iluminador, até as sombras que a gente utiliza, corretivo, tudo, trocando o pincel, trocando o movimento da mão, tudo isso vai trocar também, vai alterar também o resultado. Então não existe aquela regrinha, né, de que tem que aplicar com kabuki, tem que aplicar com a esponjinha, não. Depende do que você deseja, depende do tanto de cobertura que você deseja, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado
gostado do conteúdo desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você gostou pra eu saber, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram, porque por lá a gente tem muitos outros conteúdos também, a gente fica mais pertinho uma da outra. E claro, compartilha esse vídeo também, se você achar que ele é um conteúdo útil, né, para outras pessoas também ficarem sabendo e aprender um pouquinho mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!